Amém? Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E nós não vamos perder para pau, nós não vamos perder para pedra, mas nós vamos exaltar o santo nome do Senhor. E essa palavra, ela traz por tema: Deus realize os seus sonhos em mim. O sol, a lua e 11 estrelas. Convido os irmãos a se colocar de pé, em referência à palavra do Deus Altíssimo. E abram as suas Bíblias em Gênesis 37. Do versículo 1 a seguir. Habitou Jacó nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Jacó amava mais a José que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e revelou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-los, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e nos dominarás? Realmente, com isso, tanto mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tivesse? Acaso viremos eu e os teus irmãos e a tua mãe nos inclinarmos perante ti em terra? Podem assentar, irmãos. Até aqui. José era o filho mais amado de seu pai, porque era o filho da sua velhice. Jacó já era velho quando teve José. E José tem sonhos, ele não interpreta, ele apenas conta o sonho para os seus irmãos. E os seus irmãos o odeiam mais ainda por seus sonhos e pelas suas palavras. E José conta também que teve outro sonho, e conta este sonho agora para seu pai e seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante de mim. E o pai o repreende e diz: que sonho é este que tiveste? Por acaso eu, tua mãe e teus irmãos nos prostraremos diante de ti em terra? E Jacó guardou isso no seu coração, no seu íntimo. Ele analisava o sonho de José, pois sabiam que os seus irmãos lhe tinham ciúme.
E passadas essas coisas, Jacó diz José, e José diz: eis-me aqui. José, vai ao encontro dos teus irmãos e traga-me notícias sobre eles, sobre os animais. José, em obediência a seu pai, ele sai agora da terra de Edrom e vai para a terra de Siquém. Porém, o menino chegando na terra de Siquém, ele fica perdido, ele anda por caminhos errantes, pois seus irmãos não estavam ali. E aparece para José um Senhor e lhe diz: o que procuras? Procuro os meus irmãos. Olha, eu ouvi dizer que eles foram para Dotã. E José, mais uma vez, por obediência ao seu pai, ele deixa agora a terra de Siquém e vai para a terra de Dotã. E chegando nessa terra, de longe os irmãos o veem e dizem: olha quem vem ali, não é o tal sonhador? Debocham de José, planejam matá-lo, tirar a sua vida. E Rubens, ouvindo essas coisas, diz: não façam isso com o menino. Olha, jogamos ele numa cova. E Rubens dizendo essas coisas no intuito de depois restituir José ao seu pai. Mas quando Rubens se afasta dos outros irmãos, quando José chega, eles pegam José, rasgam suas vestes e jogam José em uma cova. O que queriam quando lançaram José numa cova? Queriam finalizar os sonhos de um sonhador. Mas o que eles não sabiam, que os sonhos não eram apenas os sonhos de José, mas eram os sonhos que Deus sonhou para José. E quando eles estão ali sentados, comendo pão, eles olham e vê a carruagem, os israelitas que eram mercadores, que traziam bálsamos e mirras. E Judá agora diz: para que ter o sangue do nosso irmão em nossas mãos, se nós podemos vender aos mercadores? E os irmãos concordam com aquilo. E agora José é traído e vendido por 20 moedas de prata. E quando Rubens chega, ele olha na cova para restituí-lo ao seu pai. Ele não vê José, ele se desespera e rasga as suas vestes. E diz: o que será de mim? O que fizeram com o menino? E os seus irmãos pegam as vestes de José, mancha de sangue, e diz que José está morto. E levam as vestes de José para Jacó, seu pai. E diz para Jacó: reconhece essas vestes? Sim, eu reconheço essas vestes, é do meu filho José. Certamente um animal deve ter-o comido. E Jacó rasga suas vestes e veste pano de saco e lamenta por muitos dias. E passada essas coisas, eles vêm consolar Jacó. Mas Jacó não quer o consolo. Ele fala: eu descerei com José até a sepultura, pois tamanha era a sua dor.
E no Egito, José é vendido para Potifar, o oficial da guarda de Faraó. E Potifar vê graça, vê bênção na vida de José, porque Deus era com José. E Potifar lhe dá a administração do campo. Potifar lhe dá a administração da sua casa. E no período que José administrava o campo e administrava a casa de Potifar, tudo ia bem, porquanto Deus amava José. E José administrava tão bem todos os seus pertences, que Potifar já não tinha mais o cuidado com mais nada. O que ele sabia era apenas do pão que ele comia. De tão tamanha era a confiança em José. Um certo dia, ele viaja e a sua mulher coloca os olhos em José e deseja José. E diz: olha, deita-te aqui comigo. E José diz: a autoridade maior sobre esta casa sou eu, porque toda autoridade foi dada a mim. O meu Senhor só sabe do pão que ele alimenta, pois tudo confiou nas minhas mãos, de menos a ti, que é a sua mulher. Farei eu tão tamanha maldade contra o meu Senhor e ainda pecarei contra o meu Deus? E agora a mulher o persegue. A mulher quer estar presente aonde José está. E quando José chega para fazer as suas tarefas da casa, para governar a casa e fazer a sua administração, a mulher toma José pelas vestes. E José foge, deixando para trás as suas vestes. Ele vai para fora. E quando José deixa para trás as suas vestes e vai para fora, ele está dizendo não ao pecado. Ele está dizendo não a tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E como os irmãos de José usaram das vestes de José para falar para o seu pai que o seu irmão havia morrido, essa mulher não faz diferente. Ela deixa de lado ali as roupas de José. Em 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Porque há caminho que os olhos do homem parecem ser retos, parece tudo correto, mas o fim é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Deixamos de lado hoje, deixamos para trás hoje tudo aquilo que queira tirar nossa comunhão com Deus, que queira nos tirar da presença dEle. E esta mulher começa agora a gritar aos servos da casa. E todos chegam e ela pega as vestes de José e diz: o hebreu que o meu marido colocou aqui em casa, ele tentou contra mim. E ela deixa as vestes de José ali, ó, do lado. E quando Potifar chega, ela usa das mesmas palavras.
O hebreu que tu colocaste nessa casa tentou contra mim, e está aqui as suas vestes. E Potifar, ouvindo as palavras conforme a sua mulher havia lhe falado, lhe acende a ira. E ele pega José e joga José no cárcere. Mas no cárcere o Espírito de Deus era com ele. E José fica ali no cárcere. E passado essas coisas, 2 oficiais de Faraó ofendem a Faraó. E Faraó manda eles para a prisão. O padeiro-chefe e o copeiro-chefe. E eles ficam na prisão que José estava. E eles ficam aos cuidados de José. E quando José pela manhã vem olhar o cárcere, pergunta aos seus oficiais por que eles estão com os semblantes tubados. E eles mesmos respondem a José: olha, nós tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. E José responde a eles: porque estão com os rostos tristes? Não pertence a Deus a interpretações do sonho? Me conte o sonho. E o copeiro-chefe diz: sonhei com 3 videiras com 3 ramos. E eu espremia as uvas no cálice e entregava na mão de Faraó. E José diz: pois bem, a interpretação do seu sonho é este: dentro de 3 dias Faraó te restituirá o seu cargo e você servirá de novo ao Faraó no palácio, entregando o cálice em suas mãos. E José disse: mas uma coisa lhe peço, lembra-se de mim quando estiver com o Faraó, para que ele me tire dessa prisão. E o padeiro-chefe, ouvindo que a interpretação era boa, ele diz: eu também tive um sonho. Sonhei com 3 cestos sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto tinha todos os manjares para o rei, arte de padeiro. Porém, as aves vinham e comiam dos manjares para o rei. E José diz: pois bem, a sua interpretação é essa: dentro de 3 dias, Faraó lhe tirará a cabeça e pendurará a sua carne no madeiro, e as aves do céu verão e comerão a sua carne. E no 3º dia do aniversário de Faraó, ele faz um banquete, ele dá uma festa para todos os seus servos, todos os seus conhecidos. E ele ordena: vai lá e restitua o copeiro-chefe ao teu cargo, eu quero ele aqui comigo. Porém, o padeiro-chefe, ele manda matar. Mas o copeiro-chefe de Davi, o copeiro-chefe, porém, de José não se lembrou. De José se esqueceu. E passado todas essas coisas, depois de 2 anos, Potifar, Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho e chama os magos, ele chama os sábios, mas não há quem possa interpretar. E o
primeiro-chefe diz: meu Senhor, me lembrei do tempo das minhas ofensas. Quando estava ali na prisão, tinha um jovem hebreu que interpretou os sonhos, que eu seria restituído ao cargo, e o outro morto. Interpretou com precisão. E Faraó agora manda chamar José às pressas. José se barbeia, José troca as suas vestes por vestes de linho. E agora no palácio, na frente de Faraó, Faraó o exalta e diz: eu tive um sonho e não há quem possa interpretar. Mas eu ouvi dizer ao seu respeito que ouve sonhos e consegue interpretar. E José agora exalta o nome do Senhor, dizendo: não é de mim, mas é de Deus. Aleluia. E José diz: não está em mim, mas está em Deus. E ele devolve toda a glória a Deus. E José exalta Deus na cova. José exalta Deus no cárcere. José é fiel, é íntegro ao Senhor. Também no palácio, na casa de Potifar. Em qual tempo devemos adorar ao Senhor? Adoraremos ao Senhor em todo tempo, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. João 3,30: que ele cresça e que eu diminua, a glória é dele. E Faraó então conta o sonho: estava eu de pé à margens do Nilo, e subiram 3 vacas de boa aparência, de boas vistas. E depois subiram 7 vacas magras e feias. Antes dela tinha subido 7 vacas formosas e gordas. Depois eu tive outro sonho, com 7 espigas boas e cheias, e 7 espigas migradas e cristadas. E José diz: pois bem, Deus revelou a sua vontade a Faraó. O sonho é dúplice, porque é a vontade de Deus. As 7 vacas gordas e boas, as 7 espigas boas e cheias. São 7 anos de muitas farturas, de muita abundância. Mas as 7 espigas magras e mirradas, as 7 vacas magras e feias, são 7 anos de muita fome, de muita crise, muita penúria, em que não se limpará mais da fartura. E essa é a interpretação. E Deus não revela a José somente a interpretação do sonho, mas o que ele tinha que fazer, a ação para resolver o problema. Ele disse: prepara um homem íntegro e honesto, justo e sábio, para administrar toda a terra
Egito. E nos 7 anos de abundância serão designados a Faraó 1/5 de toda a colheita. E nesses 7 anos de fartura que se tem abundância, e Faraó agora levanta do seu trono e diz: não há homem com o Espírito de Deus como este homem é, de plena sabedoria. E ele tira o anel do dedo dele e coloca na mão de José e diz: apenas este trono me fará maior do que ti, pois eu te dou autoridade sobre toda a terra do Egito. Ninguém colocará a mão ou pé no Egito se não for por tua autorização. E ele entrega a José a Asenate como a sua esposa, filha do sacerdote. E José agora percorre por todo o Egito em carruagem, e todos se prostram diante de José. E prostrando diante de José, e agora, dentro desses 7 anos de abundância, Deus concede a José 2 filhos. Ele dá o nome de Manassés, motivo por qual Deus me fez esquecer. O trabalho é a casa do meu pai, porque ele não tinha mágoa em seu coração. E o outro, ele dá o nome de Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E chegaram os 7 anos de fome que percorreu todas as nações. E com isso também chegou na terra de Canaã. E seu pai José diz: porque olhais um para os outros, já não tem comida, vão para o Egito comprar comida, senão morreremos de fome. E quando os irmãos chegam no Egito, os 10 irmãos se prostram perante a José. E José reconhece os seus irmãos, porém seus irmãos não reconhecem. E ele diz: vós sois espiões? Não, Senhor, nós não somos espiões. Nós somos homens de bem. Nós somos homens íntegros e honestos. E ele diz: e nós todos somos filhos do mesmo pai. Estamos aqui em 10 irmãos. O outro ficou em casa com nosso pai, pois é filho de sua velhice. E um outro que nós tivemos, ele morreu. E José, ouvindo essas coisas, ele se retira diante dos seus irmãos, procura um cantinho para chorar. E ele retorna e diz: vós sois espiões? Não, Senhor, não, nós não somos espiões, não. E ele diz: para que comprovem que vocês não são espiões, vocês voltarão, levarão mantimento para as vossas famílias, mas o seu irmão ficará retido. Vão e me traga o outro irmão. E ele manda então prender a Simeão, no intuito que os outros voltem para o Egito. E eles vão, e pelo caminho eles se assustam, porque o dinheiro que ele havia pago, a comida, foi restituído.
E eles se apressam para chegar a Canaã. Chegando a Canaã, eles dizem tudo para o pai, conforme José havia dito. E Jacó agora diz: já estou sem José, já estou sem Simeão, agora querem me tirar Benjamim. E depois, quando os grãos acabam, quando não há mais comida em casa, eles se rendem para não morrer de fome. E Jacó agora permitem que levem Benjamim. Mas antes Rubens disse: eu te dou os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. E Judá diz a mesma coisa: eu lhe dou até a minha vida, meu pai. E eles vão para o Egito. E chegando no Egito, quando José vê seus irmãos, ele diz: prepara o banquete que ao meio-dia eles almoçarão comigo. E eles almoçaram com José. E José pergunta: é este o irmão que vos falava? Eles dizem: sim, é este. E José abraça Benjamim e chora. E ao cair da madrugada, quando seus irmãos voltam, ele dá ordem aos oficiais: coloque a minha taça na bolsa do mais novo. E os oficiais obedecem José, colocam a taça. E quando os oficiais chegam, eles dizem: se algum de nós tiver feito qualquer coisa parecida, seremos todos o seu escravo. E ele começa a abrir as bolsas uma a uma. E quando chega na bolsa de Benjamim, lá está a taça. E agora eles lamentam, agora eles choram pelo irmão, agora eles têm mudança de vida, já não são mais o mesmo. E diz: olha, seremos todos o seu escravo, mas deixe Benjamim ir. E ele diz: não, eu quero é este, eu quero é Benjamim. Ele diz: não, por favor, não. O nosso pai com seus cabelos brancos desceria à sepultura. E José conversava com eles via intérprete. Eles, porém, não reconheceram José e não sabia que José falava a mesma língua do que eles. E eles começaram a falar entre si: o sangue do nosso irmão está caindo sobre nós. Nós estamos aqui juntos, mas nós nos deixamos sozinhos. Quanto ele lamentou, quanto ele chorou, pois tamanha era a sua aflição. Por isso que nos sobrevém esta ansiedade. Ou seja, por isso que nos sobrevém esta angústia. E José não aguenta ouvir essas palavras, ele grita e ele chora. E estende isso por todo o palácio. E José agora diz: saiam todos, me deixe sozinho com eles. E José agora se revela aos seus irmãos: eu sou José, eu sou aquele que vós vendeste para o Egito como escravo. Mas Deus transformou isto em bênção, para que hoje eu pudesse cuidar de vocês e das vossas famílias. Não tenham medo, eu sou José, não lhes farei mal. E ele abraça Benjamim e chora por muito tempo. E depois abraça os seus irmãos e chora. E diz: voltem para a terra
de Canaã. Traga, meu pai, traga as vossas famílias. E quando ele chega na terra de Canaã, Jacó se assusta, se emociona e não acredita. Mas quando ele vê as carruagens com todas as especiarias que se possa imaginar, ele diz: meu filho é sim governador de todo o Egito. E quando seu pai chega no Egito, José abraça seu pai e chora. E Deus sonhou os sonhos de José. Pedimos a Deus que o sonho dele seja, que os nossos sonhos sejam os sonhos dele, porque só ele conhece o amanhã, só ele conhece o que é melhor para nós. E para finalizar, eu vou deixar um versículo para a nossa meditação. Em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu agradeço a oportunidade.